Em um mundo onde a ciência se esforça para entender todos os mistérios, há enigmas inexplicáveis que continuam a desafiar qualquer explicação. De aparições assustadoras e encontros arrepiantes a mistérios antigos e encontros extraterrestres, essas imagens desconcertantes irão abalar suas percepções da realidade. Junte-se a nós nesta exploração sem igual enquanto desvendamos 25 das fotos mais misteriosas que deixaram até mesmo as maiores mentes científicas perplexas. Essas fotografias misteriosas desafiarão suas crenças e abalarão suas percepções. Número 25. O astronauta de Solvay-Firth. Em maio de 1964, Jim Templeton, um bombeiro de Carlisle, na Inglaterra, saiu para um passeio em família perto de Solvay-Firth, sem saber dos acontecimentos surpreendentes que estavam prestes a ocorrer. Enquanto tirava fotos de sua filha, ele não tinha ideia de que capturaria uma das fotos mais intrigantes da história. Atrás de sua filha, havia uma figura misteriosa vestida com uma roupa branca brilhante que se assemelhava a um traje de astronauta, com visor e tudo. Estranhamente, Templeton insistiu que não havia mais ninguém presente quando ele tirou a foto e, apenas após revelar o filme, ele notou a figura misteriosa. A polícia local e até a Kodak, fabricante do filme, investigaram, mas não encontraram evidências de manipulação ou mau funcionamento. A Kodak chegou a oferecer uma recompensa por uma explicação, mas até hoje ela não foi reivindicada. As teorias variam, desde um apicultor mal identificado até visitantes do espaço sideral, mas a verdade nos escapa. A fotografia do astronauta de Solvay-Firth permanece um enigma desconcertante que desafia explicações. Número 24. A Madonna com São Giovanni. Volte no tempo para o esplêndido século XV e contemple a impressionante pintura A Madonna com São Giovanni, uma obra-prima atribuída ao célebre artista renascentista italiano Domenico Ghirlandaio. Esta pintura icônica retrata a serena Virgem Maria segurando o divino menino Cristo, uma cena religiosa atemporal. No entanto, escondido ao fundo, encontra-se um enigma cativante que tem fascinado tanto historiadores de arte quanto entusiastas de OVNIs. Acima do ombro direito de Maria, um homem e seu fiel cão direcionam seus olhares curiosos para uma visão de outro mundo. Um objeto luminoso em forma de disco, emitindo raios de luz, paira misteriosamente no céu. Um detalhe peculiar completamente desvinculado do tema religioso. A especulação é desenfreada. Poderia ser um sinal divino? Uma maravilha celestial? Alguns ousam aventurar-se no campo das teorias marginais, sugerindo que possa ser evidência de visitantes extraterrestres antigos. Surpreendentemente, motivos semelhantes de discos voadores podem ser encontrados em outras obras de arte antigas. Embora seja improvável que retrate um OVNI moderno, o verdadeiro significado permanece envolto em mistério. Número 23. O monstro marinho de Hook Island. Em um dia sereno na Stonyhaven Bay, Queensland, Austrália, em 12 de dezembro de 1964, Robert LeSerre e sua família estavam em seu barco a motor, aproveitando as águas ensolaradas. Mal sabiam eles que estavam prestes a testemunhar algo extraordinário. Uma criatura gigantesca parecida com um girino, com impressionantes 9 metros de comprimento, descansando nas águas rasas da lagoa. Aproveitando o momento, Robert rapidamente pegou sua câmera enquanto sua esposa capturava fotos dessa colossal enigma. As imagens resultantes têm despertado intriga e fascínio entre todos que as veem. As fotografias revelam uma figura escura colossal com cristas distintas ao longo de suas costas e olhos penetrantes na frente de sua cabeça alongada. As teorias são abundantes. Alguns especulam que possa ser uma enorme criatura marinha ainda não descoberta, enquanto outros afirmam que se tratava de um cardume de peixes, um objeto subaquático ou uma elaborada farsa. No entanto, apesar de inúmeras investigações, nenhuma explicação definitiva surgiu para as fotos do monstro marinho de Hook Island. Elas permanecem como um enigma duradouro do inexplicável, cativando gerações com seu mistério elusivo. Número 22. A Dama da Babusca. Conheça a enigmática Dama da Babusca, uma figura intrigante que apareceu em filmes e fotografias durante o infame assassinato do presidente John F. Kennedy em Dallas, Texas, em 22 de novembro de 1963. Apelidada devido ao seu lenço na cabeça, reminiscentes dos usados por mulheres idosas russas, esta mulher misteriosa permanece um enigma duradouro. O que a destaca é sua calma em meio ao caos, continuando a filmar o evento mesmo após os tiros fatais.
anormais. Enquanto outros fugiam ou procuravam abrigo, ela permaneceu impassível, aumentando ainda mais seu mistério. Apesar dos extensos esforços do FBI e de investigadores, ela nunca se apresentou e sua verdadeira identidade permanece um segredo cativante. Suas imagens aparecem repetidamente, mas ela continua não identificada, deixando muitos a se perguntar quem ela realmente era e por que estava lá naquele dia. Teorias da conspiração sugerem que ela pode ter sido uma agente russa ou estar conectada ao complô para assassinar JFK. Número 21. As Luzes de Fênix. Na noite de 13 de março de 1997, um espetáculo extraordinário se desenrolou sobre Phoenix, Arizona, cativando milhares de testemunhas. O evento enigmático, eternamente gravado na história como as Luzes de Fênix, compreendeu dois incidentes notáveis que deixaram as pessoas em estado de admiração e espanto. Primeiro, uma formação triangular de luzes deslizou graciosamente sobre o estado, enquanto uma série de orbes estacionárias pairava sobre Phoenix. Fotografias e vídeos capturaram a exibição hipnotizante, revelando orbes organizados em formações ordenadas e padrões espaçados uniformemente, sem nenhuma fonte ou estrutura de suporte visível. A explicação oficial do exército atribuiu as luzes a sinalizadores lançados por aeronaves A-10 Vartog durante um exercício de treinamento. No entanto, muitos testemunhas e pesquisadores contestaram veementemente essa alegação, citando o comportamento das luzes como inconsistente com sinalizadores, que mantinham formações perfeitas por vastas distâncias e permaneciam imóveis por longos períodos. Apesar das explicações oficiais, um sentimento de insatisfação persiste entre muitos, convencidos de que o fenômeno daquela noite foi genuinamente inexplicável. Número 20. Rostos fantasmagóricos do SS Waterton. Quase um século se passou, mas a história assombrosa de James Courtney e Michael Meehan continua viva. Esses dois bravos marinheiros perderam suas vidas a bordo do SS Waterton em dezembro de 1924, quando foram vencidos por gases tóxicos enquanto limpavam a área de carga. O que seguiu após o enterro deles chocou a tripulação do navio. Testemunhas afirmaram ter visto os rostos fantasmagóricos de Courtney e Meehan aparecendo nas ondas ao lado do porto do navio. Essas estranhas aparições duravam cerca de 10 segundos e se repetiram por vários dias. Incrivelmente, um dos marinheiros conseguiu tirar fotos do fenômeno fantasmagórico, e as imagens mostravam os rostos dos marinheiros falecidos flutuando na superfície do oceano. Outra narrativa arrepiante relata que, em 1963, o reverendo Kenneth F. Lord tirou uma fotografia nos terrenos da Igreja de Cristo Consolador na paróquia de Nelby Hall, em North Yorkshire. A imagem revelou uma figura misteriosa, parecida com um monge do século XVI, com um véu sobre o rosto, possivelmente para esconder lepra ou outra desfiguração. Ambos os mistérios fantasmagóricos permanecem inexplicáveis, deixando historiadores e cientistas perplexos e conferindo a essas histórias o poder de causar arrepios em qualquer um. Número 19. O satélite Cavaleiro Negro. O satélite Cavaleiro Negro, um objeto enigmático orbitando a Terra, tem sido fonte de intriga e controvérsia desde meados do século XX. Relatos e imagens mostram uma forma escura e amorfa flutuando contra a vastidão do espaço, provocando teorias intermináveis sobre suas origens e propósito. Alguns propõem que é detrito espacial, talvez de um satélite humano perdido ou classificado. No entanto, teorias marginais ousam sonhar mais alto, sugerindo que o Cavaleiro Negro é um satélite extraterrestre antigo, enviado milênios atrás para observar a Terra. A fotografia mais famosa foi tirada durante uma missão do ônibus espacial em 1998, capturando um objeto não identificado de tamanho incerto pairando em órbita terrestre. A NASA afirmou que provavelmente era um cobertor térmico perdido da missão, mas nem todos ficaram convencidos. Apesar da falta de evidências concretas para teorias extraterrestres, o satélite Cavaleiro Negro permanece um tema favorito entre entusiastas de OVNIs e teóricos da conspiração. Suas fotografias intrigantes continuam a alimentar a imaginação, refletindo a fascinação duradoura da humanidade com os mistérios e maravilhas do vasto universo. O número 18 é o incidente de Falcon Lake. O incidente de Falcon Lake, gravado na história canadense em 20 de maio de 1967, conta um dos encontros de OVNIs mais renomado. Stefan Michalak, um geólogo amador e mecânico industrial, estava prospectando perto de Falcon Lake, em Manitoba, quando se deparou com duas aeronaves peculiares. Uma das aeronaves pousou ousadamente nas proximidades, despertando a curiosidade de Michalak. Ele corajosamente esboçou o objeto enigmático e até tentou tocá-lo, resultando em uma queimadura de um respiradouro em forma de grade. Quando a aeronave decolou, Michalak sentiu náuseas e desorientação, apresentando marcas de queimaduras em forma de grade no peito. Fotografias das lesões de Michalak e esboços da aeronave ganharam as manchetes, atraindo entusiastas de OVNIs e céticos. Exames médicos e investigações pela Polícia Montada Real Canadense e pela Força Aérea Canadense não conseguiram oferecer uma explicação
explicação definitiva. Apesar do ceticismo e do ridículo, Michalak permaneceu resoluto em sua verdade até sua morte em 1999. Número 16. O OVNI de M. Seminville. No fatídico dia 11 de maio de 1950, Evelyn Trent estava voltando para sua fazenda em M. Seminville, Oregon, quando se deparou com uma visão surpreendente. Um objeto metálico em forma de disco pairava misteriosamente no céu. Reagindo rapidamente, seu marido, Paul Trent, pegou a câmera e tirou 2 fotos antes que a ambígua nave se afastasse. As fotos revelaram um objeto claramente em forma de disco suspenso contra um céu brilhantemente claro, instantaneamente propulsionando-os à fama como uma das fotografias de OVNIs mais famosas da história. O jornal local dos Trent publicou as imagens, gerando uma sensação nacional que chamou a atenção da revista Life. Naturalmente, céticos surgiram, propondo teorias de fraudes, como um modelo suspenso ou um truque de perspectiva. No entanto, os Trent defenderam firmemente a autenticidade de suas extraordinárias fotos até a morte. Ao longo dos anos, múltiplas análises, incluindo aprimoramentos digitais e reconstruções de modelos, foram conduzidas nas fotos do OVNI de M. Seminville. Embora algumas descobertas sugiram um objeto pequeno e próximo, nenhuma conseguiu provar ou refutar definitivamente sua autenticidade. Número 15. As bolas de fogo Nagan. O rio Mekong, que se estende entre a Tailândia e Laos, torna-se um teatro de maravilhas durante a lua cheia do período do retiro budista, onde um espetáculo anual conhecido como as bolas de fogo Nagan ou luzes do Mekong, deixa tanto os locais quanto os visitantes perplexos por gerações. À medida que a noite cai, milhares de orbes luminosos surgem espontaneamente do rio, ascendendo a grandes alturas antes de desaparecerem no céu noturno. Essas bolas de fogo hipnotizantes variam de tamanho, desde pequenas faíscas até orbes maiores e radiantes, despertando tanto reverência religiosa quanto curiosidade científica. Os moradores locais acreditam firmemente que essas são o sopro do Nagan, uma serpente mítica que habita o rio, trazendo vida ao fenômeno encantador. Enquanto isso, cientistas e céticos propõem uma série de explicações, desde gases de pântano até incêndios artificiais feitos pelo homem. Apesar de testes televisionados e várias tentativas de decifrar a causa, nenhuma teoria resolveu definitivamente o mistério. Fotografias do evento capturam a beleza fascinante das bolas de fogo, mas não a causa subjacente. Número 14. O hipster viajante do tempo. Nos arquivos empoeirados da história, uma fotografia peculiar surgiu capturando a reabertura da ponte South Fork em Gold Bridge, British Columbia, em 1941. No meio de multidão jubilante, uma figura esotérica se destacava, homem aparentemente fora do tempo. Vestindo óculos de sol modernos, uma camisa estampada e segurando uma câmera portátil, este indivíduo misterioso ficou conhecido como o hipster viajante do tempo, um apelido dado a ele pelos intrigados habitantes da internet. Sua presença gerou um frenesi de especulação e debate. Poderia ele ser prova de viagem no tempo, um viajante inscrutável do futuro acidentalmente capturado em uma era passada? Por outro lado, céticos ofereceram suas hipóteses, sugerindo que seu traje poderia ter sido incomum, mas disponível durante a década de 1940. Exames detalhados da fotografia revelaram que seus óculos de sol eram de fato acessíveis naquela época, enquanto sua camisa estampada poderia ter sido um suéter com um emblema costurado, um estilo comum entre equipes esportivas da época. Ainda assim, o debate continua, alimentado pelo contraste marcante de sua aparência moderna no meio da multidão datada. Número 13. O Skunk Ape. Nos misteriosos domínios do sudeste dos Estados Unidos, o esotérico Skunk Ape reina como um dos criptídeos mais infames, semelhante ao lendário Pé Grande ou Sasquatch. Descrito como uma grande criatura bípede semelhante a um macaco, ele é conhecido por seu poderoso e desagradável odor, que lhe rendeu o nome peculiar de Skunk Ape. O ano de 2000 trouxe uma revelação surpreendente quando uma mulher anônima enviou 2 fotografias ao departamento do xerife do condado de Sarasota, na Flórida, eternizando o Skunk Ape nos anais da criptozoologia. As agora famosas fotos do Skunk Ape retratavam uma criatura peluda e maciça agachada entre a densa vegetação. A mulher que capturou as imagens afirmou que a criatura estava se ajudando com maçãs em sua varanda por 3 noites consecutivas. Enquanto primatologistas e especialistas em vida selvagem especulavam que a criatura poderia ser um orangotango ou outro primata escapado, nenhum relatório de animal desaparecido ou capturas subsequentes confirmaram essa intrigante hipótese. Número 12. O filme Patterson-Gimlin do Pé Grande. Em um momento definidor da história criptozoológica, em 20 de outubro de 1967, Roger Patterson e Robert Gimlin capturaram um encontro hipnotizante em Bluff Creek, Califórnia, com uma criatura elusiva que eles afirmaram ser o Pé Grande ou Sasquatch. O resultado foi um filme de 1 minuto que desde então se tornou o santo graal da lenda do Pé Grande, conhecido como o filme Patterson-Gimlin.
Gimli. Neste icônico vídeo, uma grande criatura peluda e bípede, carinhosamente chamada de Ped, é vista caminhando graciosamente ao longo de um leito de rio antes de desaparecer nas profundezas da floresta. Ped olha para trás por cima do ombro, deixando os espectadores enfeitiçados e intrigados. Ao longo dos anos, o filme Patterson-Gimlin tem resistido a inúmeras investigações. Especialistas examinaram meticulosamente o andar de Ped, suas proporções e até mesmo os aparentes músculos sob sua espessa pelagem, tudo em busca de sinais de autenticidade ou fraude. Céticos argumentam veementemente que Ped é apenas uma pessoa vestida com um elaborado traje, enquanto outros defendem apaixonadamente a representação do filme de uma criatura genuína desconhecida. Apesar de exames extensivos e debates inabaláveis, nenhum consenso conclusivo foi alcançado sobre a autenticidade do filme. O número 11 é a Antena Eltonin. Nas profundezas misteriosas do Oceano Antártico repousa uma maravilha inscrutável conhecida como a Antena Eltonin, primeiro avistada pelo USNS Eltonin em 1964. Esta fotografia cativante, tirada a uma profundidade impressionante de quase 4.000 metros abaixo da superfície do oceano, revela um objeto esguio semelhante a uma antena, erguendo-se do leito marinho. Sua simetria peculiar e aparência artificial contrastam vividamente com o ambiente natural, capturando a imaginação do mundo. A imagem, apresentando uma série de barras transversais ao longo de uma haste central, desencadeou uma frenesi de especulação sobre sua origem. As teorias variaram do mundano, como um pedaço de equipamento afundado ou um organismo marinho profundo, ao fantástico, incluindo sugestões de tecnologia extraterrestre escondida sob as ondas. No entanto, investigações subsequentes identificaram o objeto como um tipo de esponja marinha profunda, conhecida como Cladorhiza concrescense. Número 10. O espectro da Igreja de Newby. Nas sagradas paredes da Igreja de Newby, em North Yorkshire, Inglaterra, um encontro espectral se eternizou na história em 1963. O reverendo K.F. Lord, com o objetivo de capturar a serenidade do altar, tirou uma fotografia. No entanto, quando o filme foi revelado, uma aparição sinistra se materializou. Uma figura sobrenatural de 9 pés de altura envolta em um manto, com olhos brancos penetrantes, surgindo de forma inquietante à direita do altar. Surpreendentemente similar a um monge do século XVI, vestido com um hábito, o fantasma ficou conhecido como o Monge de Newby ou o espectro da Igreja de Newby. Especialistas fotográficos examinaram exaustivamente a imagem, não encontrando vestígios de dupla exposição ou truques fotográficos. No entanto, a anomalia teimosamente desafiou a explicação. A fotografia atraiu tanto céticos quanto crentes, garantindo seu lugar como uma das fotografias de fantasma mais renomadas da história. Número 9. O fantasma da escadaria Tulip. Nas salas encantadoras da Casa da Rainha em Greenwich, Inglaterra, um clérigo aposentado chamado Reverendo Ralph Hardy se deparou com um mistério arrepiante em 1966. Cativado pela beleza exuberante da escadaria Tulip, ele não resistiu em capturar sua grandiosidade com uma fotografia. No entanto, quando a imagem foi revelada, revelou algo muito mais etéreo. Uma figura envolta parecendo subir a escada em um padrão espiralante hipnotizante, como se desafiasse a própria gravidade. Especialistas, incluindo aqueles da Kodak, examinaram meticulosamente o negativo original em busca de sinais de manipulação, mas não encontraram nenhum. A figura, que se assemelha a uma representação clássica de uma aparição fantasmagórica, em um manto com capuz, desafiou explicação. Apesar de sugestões de dupla exposição ou um truque de luz e sombra, nenhuma resposta definitiva conquistou aceitação unânime. Para aumentar a intriga, a Casa da Rainha testemunhou outras ocorrências inexplicáveis, como passos fantasmagóricos e avistamentos de uma mulher na mesma escadaria. Número 8. O desaparecimento de Frederic Valentiche. A intrigante história de Frederic Valentiche permanece como um mistério cativante nos anais da mitologia dos OVNIs. No fatídico dia 21 de outubro de 1978, Valentiche decolou em seu avião Cessna, voando sobre o Estreito de Bass em direção à Ilha King, na Austrália. Porém, o voo rotineiro logo se transformou em um encontro arrepiante quando ele comunicou pelo rádio o controle de tráfego aéreo de Melbourne sobre uma aeronave metálica não identificada, perturbando seu espaço aéreo. Nessa conversa pelo rádio, que seria sua última comunicação, Valentiche descreveu o objeto enigmático pairando sobre ele. Então, um silêncio estranho envolveu as ondas do ar, e tanto sua voz quanto sua aeronave desapareceram sem deixar rastros. Curiosamente, o desaparecimento de Valentiche coincidiu com a maior onda de avistamentos de OVNIs na Austrália, adicionando um toque estranho a este caso enigmático. Até hoje, o destino de Frederic Valentiche e a verdade por trás da misteriosa embarcação permanecem velados em segredo. Número 7. A pirâmide na Lua. Em meio às milhares de fotografias lunares tiradas durante as missões Apollo da NASA, uma imagem conhecida como Apollo 17 tem provocado um debate fervoroso.
Nesta foto enigmática, uma forma piramidal sombria emerge da superfície da Lua, desafiando as cenas familiares de crateras e rochas. Ufologistas e entusiastas da história alternativa apoderaram-se dessa característica peculiar, propondo-a como evidência de uma antiga civilização lunar ou até mesmo de intervenção extraterrestre. Eles argumentam que a geometria e orientação da pirâmide são muito precisas para serem meramente uma formação natural. No entanto, céticos contra-argumentam com sua teoria sugerindo que a pirâmide não passa de uma ilusão óptica, resultado de jogos de luz e sombras em uma colina lunar comum. Apesar de inúmeras análises e debates acalorados, nenhuma conclusão definitiva foi alcançada sobre a verdadeira natureza da estrutura piramidal. Adicionando à intriga, esta pirâmide foi fotografada no Vale do Litro Taurus, uma região da Lua explorada por astronautas durante a missão Apollo 17. No entanto, curiosamente, nenhuma menção de tal estrutura existe nos registros de missão da NASA ou nos testemunhos dos astronautas. Número 6. O fantasma do cemitério Butch Hill. Em 1996, as ruas empoeiradas de Tombstone, Arizona, ecoavam com os passos de Ike Clanton, um devoto entusiasta da história do Velho Oeste vestido com trajes autênticos de cowboy. Pouco ele sabia que sua visita ao cemitério Butch Hill para uma sessão de fotos revelaria uma presença inesperada e arrepiante em uma das fotografias. Entre os túmulos solenes, uma figura misteriosa parecia emergir do chão, vestida com um chapéu antiquado e parecendo alheia à câmera. O homem na foto desafiava a explicação. Seu traje parecia fora de lugar na era moderna, e sua pose assombrada evocava contos clássicos de avistamentos fantasmagóricos. Clanton jurava que o cemitério estava deserto, e especialistas não encontraram sinais de manipulação. Especulações correram soltas, com discussões sobre fantasmas, vida após a morte e os espíritos persistentes dos cowboys que uma vez percorreram o Velho Oeste. Céticos sugeriram que a figura poderia ser uma pessoa viva inadvertidamente capturada na foto ou um mero truque de luz e sombra. Número 5. O mistério dos círculos das fadas. No vasto deserto da Namíbia, um fenômeno peculiar capturou a imaginação do mundo, os enigmáticos círculos das fadas estendendo-se por milhas. Esses círculos estéreis, ladeados por manchas de vegetação, criam um espetáculo sobrenatural. Seus diâmetros variam de 3 a 19 metros, e esses círculos parecem as pegadas dos próprios deuses deixando sua marca na Terra Vermelha. Explicações científicas têm escapado aos pesquisadores, deixando os moradores locais a tecerem contos de origens míticas. Segundo suas crenças, esses círculos são pegadas divinas deixadas por seres poderosos que uma vez caminharam entre eles. À medida que a palavra sobre os círculos das fadas se espalhou, eles se tornaram alvo de especulação entre teóricos extraterrestres. As misteriosas formações, semelhantes a estranhas marcas de pouso, alimentaram a ideia de encontros alienígenas no deserto remoto. No entanto, enquanto cientistas e teóricos lutam com a verdade elusiva, os círculos das fadas da Namíbia continuam a mistificar e surpreender o mundo. O número 4 é Rosto Marciano. Em 1976, a sonda Viking 1 estava em uma missão para Marte quando capturou uma série de fotografias da região de Sidonia. Entre elas estava o quadro 35 a 72, que revelou uma visão notável. Uma colina de 2 km de comprimento que se assemelhava a um rosto humano olhando para cima da superfície marciana. Esse rosto em Marte provocou especulações generalizadas, com alguns sugerindo que era uma formação natural, enquanto outros propunham que poderia ser um monumento colossal construído por uma antiga civilização marciana. A imagem enigmática alimentou debates sobre a possibilidade de vida extraterrestre e tornou-se um tópico popular na ficção científica e nas teorias da conspiração. Apesar de imagens subsequentes de alta resolução terem revelado que se tratava de um truque de luz e sombra, o rosto em Marte continua sendo um ícone duradouro na busca pelo entendimento de nosso planeta vizinho. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Nas profundezas de uma instalação de pesquisa subterrânea oculta, a doutora Emily Sanders deparou-se com um arquivo de arquivos ultra-secreto. Entre as pastas empoeiradas, estava uma fotografia granulada que iria abalar as bases de tudo o que ela sabia sobre a história humana. A imagem retratava uma cena surpreendente, uma união entre seres extraterrestres e humanos. Enquanto a doutora Sanders estudava a fotografia, ela decifrava seus detalhes misteriosos. 2 alienígenas adultos se erguiam altos ao lado de 3 homens humanos sentados e um homem e uma mulher humanos de pé. A imagem revelava uma conexão íntima entre as duas espécies, desafiando tudo o que a humanidade acreditava sobre suas origens. Intrigada e determinada a descobrir a verdade, Emily embarcou em uma jornada que a levou fundo nos anais da história antiga. Ao reunir as pistas fragmentadas, ela desvendou uma narrativa esquecida de uma era extraordinária. Parecia que, no passado distante, uma aliança sem precedentes havia sido forjada entre humanos e alienígenas. A fotografia insinuava um tempo em que eles viveram lado a lado, compartilhando
compartilhando conhecimento e quebrando o pão juntos. Mas, enquanto ela mergulhava mais fundo no passado, a doutora Sanders também se deparava com evidências de um segredo sombrio, uma atrocidade imperdoável cometida pelos ancestrais dos visitantes extraterrestres. Assombrada pelo passado, Emily sabia que revelar a verdade poderia destruir o delicado equilíbrio entre a humanidade e o reino extraterrestre. Enquanto navegava por conspirações traiçoeiras e adversários sombrios, ela percebia as consequências de descobrir esse segredo há muito enterrado. O que você acha? Já ouviu um conto assim antes? Deixe-nos saber sua resposta na seção de comentários abaixo. O número 3 é o UFO sobre Los Angeles. O UFO sobre Los Angeles em fevereiro de 1942, logo após o ataque a Pearl Harbor, Los Angeles enfrentou o caos quando o radar detectou um objeto não identificado no céu. Sirenes de alerta aéreo soaram e milhares de projéteis antiaéreos iluminaram a noite durante a Batalha de Los Angeles. Jornais capturaram imagens impressionantes de holofotes convergindo sobre o objeto e traços de munição riscando o céu. Apesar do implacável bombardeio, o objeto permaneceu intacto e eventualmente desapareceu. Não foram encontradas aeronaves inimigas e a cidade não sofreu danos por bombas. As autoridades ofereceram explicações que variavam de falsos alarmes a aeronaves inimigas secretas ou até mesmo OVNIs. Ainda assim, o evento permanece um mistério, cativando e intrigando os espectadores até hoje. Número 2. O Homem Caindo. O Homem Caindo em 11 de setembro. Durante o trágico ataque terrorista, o fotógrafo Richard Drill capturou uma imagem poderosa conhecida como o Homem Caindo. Esta foto rapidamente se espalhou pelo mundo, alcançando diversos veículos de notícias em apenas algumas horas. O que tornou a imagem particularmente cativante foi a posição única do homem enquanto ele caía quase verticalmente, o que é incrivelmente difícil de alcançar em tais circunstâncias. Apesar de sua ampla circulação, a identidade do homem caindo permanece um mistério. Muitos americanos afirmaram reconhecer seus parentes na foto, aumentando seu impacto emocional. A imagem ganhou tanta atenção que o Discovery Channel até produziu um documentário sobre ela em 2002, explorando seu significado e as profundas emoções humanas que evoca. Número 1. As luzes Stalin. As luzes de Stalin, no Vale de Stalin, na região rural central da Noruega, têm sido um enigma cativante desde o início dos anos 1980. Testemunhas têm se maravilhado com essas luzes incomuns, brilhantemente coloridas, dançando e se movendo no céu noturno. Algumas brilham tão intensamente quanto faróis de carros, enquanto outras aparecem como um brilho fraco. Fotografias dessas luzes retratam uma ampla variedade de formas, cores e tamanhos, durando de segundos a mais de uma hora. Seus movimentos e aparições imprevisíveis, combinados com sua resistência à previsão, tornaram-nas difíceis de estudar. Cientistas têm proposto várias explicações, desde poeira de ferro ionizada até interações com o rio sulfuroso do vale, ou até mesmo atividade extraterrestre. No entanto, nenhuma ofereceu uma resposta definitiva. Apesar das investigações em curso e do estabelecimento de uma estação de observação permanente, a verdadeira natureza dessas luzes permanece elusiva. Qual destas 25 fotos misteriosas você achou mais chocante e intrigante? Deixe-nos saber suas respostas nos comentários abaixo. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.